para a sua máxima atenção nesse momento, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Então quero convidar a igreja para que abra comigo a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Nós leremos, irmãos, do verso 1 ao verso 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, do verso 1 ao verso 5. Lá na congregação a gente costuma brincar com o pessoal, dizer: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Todos acharam? Leiamos então a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Oremos. Ó Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, eis aí, Senhor, a tua palavra lida. E queremos mais uma vez rogar, Senhor, a tua graça, a tua capacitação, a iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para que tu, Senhor, fale conosco nessa noite. Use, Senhor, esse teu servo, meu Pai, e fale comigo, fale com a sua igreja, edifica-nos a todos, para que saiamos deste lugar dizendo: estamos felizes, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós te adoramos e mais uma vez nos colocamos na total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é uma boa nova, uma boa notícia para o povo de Israel. O texto que nós estamos lendo aqui trata de um momento quando o Senhor usa o profeta Isaías para trazer uma profecia que é uma daquelas que o povo está necessitado, num momento crucial, momento de grande dificuldade. O Senhor promete derramar aqui água sobre o sedento. O Senhor promete derramar o Espírito Santo dele e a sua bênção sobre toda a posteridade de Israel. O derramamento do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Quando nós pensamos neste assunto, meus irmãos, quando nós pensamos nesse tema, nós então entendemos que uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Sem o enchimento do Espírito Santo é uma igreja morta. Uma igreja que caminha em meio a um deserto espiritual. Ela anda sedenta e caminha para a morte espiritual. A igreja só pode manifestar vida quando ela está cheia do Espírito Santo do Senhor. Só pode ser uma igreja viva e que realmente demonstra toda a glória, a majestade e o resplendor do Senhor a quem nós servimos, quando esta igreja está cheia do Espírito Santo. O crente só pode sentir-se vivo espiritualmente falando quando ele está cheio do Espírito e andando em novidade de vida. O enchimento do Espírito Santo traz consigo a bênção de uma maior comunhão com o Senhor. Cheios do Espírito Santo, somos capacitados, habilitados, chamados para uma maior comunhão com o nosso Deus. O texto que nós acabamos de ler narra um momento da nação de Israel
quando o povo estava assim, sentindo-se em sequidão, aridez, morte espiritual. O contexto aqui é o contexto de uma profecia que haveria de se cumprir quando o povo seria levado ao cativeiro, pela desobediência, pela falta de atenção à palavra, à direção do Senhor, pela adoração a outros deuses, pela contaminação que surgiu no meio do povo do Senhor. Eles foram levados a adorar deuses estranhos, cultuar, prestar reverência a outro que não era o Senhor, Criador, sustentador do céu e da terra. Deus levantou muitos servos dele, muitos profetas, para chamar esse povo ao arrependimento, para trazer esse povo à sensatez, para voltar à adoração a um único Deus. Mas o povo de coração duro, o povo de dura cerviz, recusou-se a dar atenção à palavra dos profetas, e com isso eles foram levados para o cativeiro. E aqui então a palavra, a profecia, narra exatamente, fala exatamente a respeito disso. Quando no cativeiro, quando lá, em sequidão, em angústia, em tristeza, em aridez, eu mudarei a sua história. O profeta Jeremias foi usado também pelo Senhor para falar a respeito desse contexto, e ele diz que em cumprindo 70 anos do cativeiro da Babilônia, o Senhor se lembraria do seu povo, e então o povo seria liberto daquela escravidão, liberto daquele cativeiro. E agora esta palavra, esta profecia de Isaías, trata exatamente disso, do derramamento do Espírito, do enchimento do Espírito sobre a vida daquele povo que sentia-se seco, vazio, morto espiritualmente. O povo estava na mais completa sequidão, na mais completa angústia, sem a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, diferentemente do Novo Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado e não estava presente constantemente com o povo como é nos nossos dias. Naquele tempo eram visitações do Espírito Santo do Senhor. E esta profecia aqui, meus irmãos, ela fala a respeito de algo ainda muito maior, de algo ainda muito superior, que aconteceria anos mais tarde, depois da primeira vinda de Cristo, registrado lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, diz que estavam reunidos numa sala do templo, cerca de 120 homens, e apareceu entre eles línguas como de fogo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E cada um passou a falar numa língua e ali comunicando as grandezas do Senhor. E dizem que era festa de Pentecostes e estavam reunidos ali pessoas de várias nacionalidades e cada um os ouvia falar na sua própria língua materna as grandezas do Senhor. Inaugurado um tempo da igreja de comunhão, do enchimento, da presença constante do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Um avivamento, o trazer de uma restauração para aqueles que estavam secos, áridos, mortos espiritualmente e que precisavam ser avivados pelo Senhor. E eu quero, olhando para esse texto, falar com os irmãos nessa noite sobre esse tema, avivamento, uma promessa de Deus para a sua igreja. Avivamento é uma promessa de Deus para a sua igreja, para mim, para você, para todos nós. E focaremos, irmãos, no verso de número 3. E o verso de número 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Avivando a igreja com o derramamento do Espírito Santo. Avivando a igreja com o derramamento do Espírito Santo. A falta do enchimento dessa presença gloriosa do Espírito Santo faz a igreja andar em sequidão, faz a igreja andar sedenta,
na aridez, em meio ao deserto espiritual. Essa tem sido, meus irmãos, a realidade de muitas pessoas nos nossos dias. Pela falta desse enchimento glorioso do Espírito Santo do Senhor, muitos cristãos têm vivido uma vida bem aquém, bem distante daquela para a qual foram conquistados na cruz do Calvário. Note que quando nós estamos falando de enchimento do Espírito Santo, não estamos falando como que uma segunda bênção, não estamos falando como que um segundo batismo, como algumas pessoas costumam entender esse enchimento. Nós estamos falando a respeito do desenvolvimento da nossa salvação. Nós estamos falando de uma busca maior, de uma santidade, de uma reverência, de um temor, de um desenvolvimento da nossa espiritualidade com maior intensidade, irmãos. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas têm vivido tempos de mornidão. Muitos têm vivido uma vida espiritual bem mais ou menos. Mas nós somos chamados para viver intensamente com o Senhor. Nós somos chamados para viver uma vida intensa de espiritualidade, de comunhão, de santidade diante do nosso Deus. Note que aqui o Senhor usa o símbolo da água. Quando Ele quer falar do derramamento do Espírito, eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Usa aqui a simbologia, a figura da água para exemplificar o enchimento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Essa água que purifica, que lava, que regenera. Notemos que quando o Senhor quer trazer para nós esse enchimento do Espírito Santo, diante disso nós vemos a pureza da igreja, a restauração da igreja, o lavar da igreja, uma vida de santidade. Avivamento, meus irmãos, é isso. Algumas pessoas costumam falar a respeito do avivamento, entender o avivamento como sendo algo que faz a igreja tornar-se mais quente, mais barulhenta, mais movimentada e coisas desse tipo. Nada contra, dentro da sua medida e guardadas as devidas proporções. Mas muito mais do que barulhos, muito mais do que uma emoção, muito mais do que um momento de calor, de suar da camisa, muito mais do que uma aparente espiritualidade, o avivamento faz com que eu e você sejamos envolvidos, chamados, desafiados para uma vida de santidade, de pureza, de reverência diante do Senhor. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito. O Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo na vida do crente faz com que nós, irmãos, andemos em santidade, em reverência e temor diante do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando falou certa vez a respeito dessa presença e desta obra do Espírito Santo, quando ele estava para ser assunto aos céus, ali no momento de despedida com os seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele então diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos começaram a se sentir ali meio órfãos, meio abandonados, como ficaremos? E então no capítulo 16 o Senhor diz: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E no versículo 8 desse capítulo 16 diz que ele há de vos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, meus irmãos, quanto mais cheios do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, a igreja do Senhor está, mais consciente ela fica do pecado, mais consciente nós estamos daquilo que desagrada a Deus, daquilo que nos afasta do Senhor. Somos cidadãos do reino dos céus. Somos homens e mulheres de Deus chamados pelo nome do Senhor. Não fomos comprados pelo aquele preço da cruz
para vivermos uma vida apenas no exercício da nossa religiosidade. Não fomos chamados para a presença do Senhor apenas para viver uma vida comum. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, falando ali no Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A igreja do Senhor é chamada para brilhar. A luz da igreja precisa brilhar. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos resplandecer como luzeiro no meio de uma nação afogada na escuridão das trevas, do pecado, da mornidão e do distanciamento do Senhor. Somos chamados para viver dias, meus irmãos, onde buscamos o enchimento do Espírito, esta pureza, essa santidade. No livro de Levíticos, no capítulo 11 e no verso 44, o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A igreja do Senhor é chamada para viver uma vida de santidade. A ideia de um homem santo, de uma mulher santa, é um homem, uma mulher separado, chamado para fora, fora de uma vida de carnalidade, fora daquilo que desagrada ao Senhor, uma vida de santidade, reverência e temor diante de Deus. Tiago, falando a respeito dessa nossa postura, desse nosso chamado para um diferencial, ele diz que aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aquele que constitui-se amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. A santidade, meus irmãos, tem a ver com uma tomada de posição, tem a ver com uma escolha. Nós tomamos a decisão, nós escolhemos viver para Deus, para a glória de Deus, andar diante de Deus, mortificando a nossa carne, crucificando a nossa carne, porque o nosso objetivo é superior, é maior, é a eternidade, é o céu de glória, é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele diz exatamente dessa forma: sem a santidade, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, meus irmãos, o derramamento, o enchimento do Espírito Santo, essa promessa do avivamento para a igreja do Senhor, nada mais é do que fazer com que eu e você estejamos mais conscientes de uma vida que agrada a Deus, de para que nós fomos chamados, qual é a nossa motivação, qual é a razão de sermos chamados pelo nome do Senhor. Será que somos, meus irmãos, apenas mais um grupo de cristãos que se reúnem domingo após domingo para adorar o seu Deus, para cultuar o seu Deus? Será que a nossa vida cristã se resume apenas nisso? Mas não, meus irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas esta comunhão gostosa que nós temos aqui. É muito mais do que estarmos juntos aqui, cantando esse louvor gostoso, abraçando uns aos outros, vendo uns aos outros e mantendo comunhão uns com os outros. A igreja tem um chamado que é muito maior. Você é chamado para ser um embaixador de Cristo. Você é chamado para ser um representante de Cristo. Um embaixador é a cara do seu país, aonde ele estiver. Ao olhar para nós, irmãos, ao olhar para a vida da igreja, as pessoas que conosco convivem devem perceber quem é o Cristo que nós servimos. Quem temos sido nós diante do Senhor? Temos brilhado, tem brilhado a nossa luz, os homens têm visto as boas obras em nós e têm glorificado o nosso Deus, pois é para isso que nós fomos chamados. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformação, metanoia, mudança de mente,
mudança de comportamento, mudança de atitude. É assim que Cristo opera na vida da sua igreja, crescendo de glória em glória, um passo de cada vez, mas sem parar, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Queremos ser uma igreja avivada, queremos estar debaixo dessa promessa do Senhor para nós. Precisamos, meus irmãos, buscar com intensidade viver esta vida no Espírito. Gálatas, no capítulo 6 e no verso 25, diz assim: se andai no Espírito, vivei. Se vivei no Espírito, andai também no Espírito. Se vivemos no Espírito, se somos chamados pelo esse Espírito Santo do Senhor a esta comunhão com Deus, a esta nova vida, porque uma vez o Espírito Santo de Deus operou em nós, irmãos, uma obra chamada regeneração, pela qual Ele nos habilitou, nos capacitou, mudou a nossa disposição natural, a nossa inclinação natural para o pecado, fazendo-nos olhar para Deus com arrependimento, com fé, voltar-nos para Ele e reconhecer a sua santidade, a sua soberania, a sua majestade, e nos trouxe então para esta vida na presença do Senhor. Mas não foi simplesmente para que você fosse quebrantado, para que você chorasse, para que você se emocionasse e então passasse a ser membro da igreja, do corpo de Cristo e parasse por aí. Não, meus irmãos, esta obra é apenas o início de uma grande caminhada até a segunda vinda de Cristo. Pois depois da regeneração, inicia-se em nós e também com a nossa participação a obra da santificação. Somos chamados para viver uma vida de santidade, de reverência. A santificação, meus irmãos, é uma decisão de negar a nós mesmos e viver para a glória do Senhor. De abrir mão das nossas vontades, nossos valores, daquilo que é importante para nós, para dizermos: não a nós, Senhor, mas a Ti seja toda a glória. O avivamento é uma promessa de Deus para a sua igreja. Deus promete purificar a sua igreja com o derramamento do Espírito Santo. Busque ser um crente cheio do Espírito Santo. Busque ser um crente que desenvolve a sua salvação com temor e tremor diante do Senhor. Pois é o Espírito Santo do Senhor que nos faz perceber, irmãos, aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Se Deus tem aprovado a nossa caminhada ou se Deus tem reprovado a nossa caminhada. E se porventura nós chegarmos a algum momento e percebemos que estamos sendo reprovados, que Deus não está se agradando, não é para nos entristecermos, não é para entregarmos os pontos, mas é para dizer como Davi: Pai, me perdoa porque eu pequei. Talvez aquele homem, olhando para a sua vida, fosse um que pudesse se considerar como um dos mais miseráveis, indignos. Mas ele se curva diante de Deus. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, reconhece o seu erro e volta-se para o Senhor. Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e a sua palavra, meus irmãos, nos chama a isso, a esta mudança, a essa transformação, a esse arrependimento, a esse reconhecimento que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais vazios de nós mesmos nós ficamos. E quanto mais vazios de nós, irmãos, mais fácil será a nossa caminhada diante do Senhor. Porque seremos guiados pelo Espírito. Porque teremos em nós os frutos do Espírito. Busque ter os frutos do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Seja um cristão longânimo, seja um cristão alegre, seja um cristão paciente, seja um cristão santo, seja um homem, uma mulher que tenha um cuidado naquilo que fala, na onde anda, naquilo que pensa e o comportamento, porque somos cidadãos do reino dos céus, somos homens e mulheres de Deus. Mas ainda mais, meus irmãos, o Senhor aviva a sua igreja com o derramamento do Espírito Santo, mas também o Senhor aviva a sua igreja com a bênção de uma maior comunhão com Ele. Avivando a igreja com o derramamento do Espírito Santo e avivando a igreja
com a bênção de uma maior comunhão com o Senhor. Do verso 3 até o verso 5 do texto que nós estamos lendo, diz-nos assim, a partir do verso 4, e brotarão como erva, como salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Essa presença, esse enchimento glorioso do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, faz com que eu e você andemos em uma maior comunhão com Deus, em novidade de vida. O Espírito Santo faz com que nós entendamos esta nossa caminhada cristã e nós somos então capacitados, fortalecidos para nos aproximarmos mais do Senhor, para estarmos mais diante de Deus. O profeta Isaías mesmo, no capítulo 59, um pouquinho mais adiante, no verso 1 e no verso 2, ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não vos possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Encobre o seu rosto de vós. O pecado nos afasta de Deus. A iniquidade nos afasta de Deus. Mas a obra do Espírito Santo na vida da igreja aproxima a igreja do Senhor. Pois o Espírito Santo nos lava, nos purifica, nos restaura, nos limpa, para que nós estejamos diante de Deus, purificados por esta palavra, purificados por essa presença, purificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Pela presença do Espírito Santo, meus irmãos, em nós, pelo enchimento do Espírito Santo em nós, nós deixamos de servir ao pecado como escravos e passamos a andar em maior comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6 e no verso 14, ele diz, o pecado já não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Não estamos mais, irmãos, debaixo do domínio do pecado, não estamos mais debaixo do domínio da nossa carne, mas pelo enchimento do Espírito Santo, pelo avivamento que o Senhor traz à sua igreja, nós então somos capacitados e andamos em uma maior comunhão com o Senhor. Nós então olhamos para esse Deus e reconhecemos que Ele é o caminho. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você é chamado como igreja do Senhor para uma maior intimidade com Deus, para uma maior comunhão com o Senhor. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para a igreja que busca estar intimamente relacionada com Deus. Não dá, meus irmãos, para termos um relacionamento superficial com Deus. Ou nós mergulhamos nesse relacionamento e vivemos a intensidade desta comunhão com Deus, ou nós viveremos uma vida cristã bem longe daquela que Deus idealizou para a sua igreja. Você é chamado para estar em comunhão com o Senhor, para andar na presença do Senhor, em comum união com esse Deus. A nossa comum união com o Senhor se dá quando nós entendemos o seu caminho, quando nós entendemos a sua palavra, quando nós entendemos o seu propósito para nós. E então nós olhamos para esse caminho, olhamos para esta palavra, olhamos para esse Deus e dizemos como o profeta Isaías, este é o caminho, andai por ele. Você é chamado como igreja do Senhor para viver esta comunhão com Deus. O avivamento sobre a igreja de Cristo faz com que nós estejamos mais próximos de Deus. Faz com que nós, meus irmãos, nos afastemos daquilo que se coloca como barreira entre nós e o Senhor. E nós então andamos em novidade de vida, servindo ao Senhor, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a glória do Senhor. Porque entendemos que a nossa vida cristã é muito mais
do que simplesmente um momento que nós passamos na igreja com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando despedia-se também dos seus discípulos, lá no último versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus, ele então disse: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias, meus irmãos. Mas a pergunta é, será que nós estamos com o Senhor todos os dias? Será que nós temos mantido essa comunhão com o Senhor todos os dias? Muitas vezes nós deixamos que algumas coisas vão se colocando entre nós e o Senhor. Vamos esfriando, vamos levando uma vida distante do Senhor, a nossa espiritualidade vai sendo perdida e nós começamos a nos tornar frios espiritualmente. Começamos a ficar como uma terra árida, como uma terra seca, começamos a sentir algo estranho. Quantas pessoas às vezes dizem, e eu me recordo daquele tempo onde eu tinha mais comunhão com o Senhor, onde eu lia mais a palavra, onde eu orava mais, onde eu buscava mais o Senhor, e agora eu tenho vivido uma vida tão mais ou menos. A correria do dia a dia, trabalho, escola, faculdade, afazeres domésticos e tantas outras coisas, meus irmãos. Compreendemos tudo isso. Vivemos tempos modernos e às vezes tempos difíceis e que fica realmente complicado controlar essa correria do dia a dia. Mas separe um tempo para você buscar o Senhor. Tire um tempo para você falar com Deus, para você orar ao Senhor. Se necessário, coloque o seu relógio para despertar um pouquinho mais cedo. Vai dormir um pouquinho mais tarde. Nós sempre encontramos uma brecha na nossa agenda para fazer tantas coisas. Não temos muito tempo, não dá, mas eu vou arrumar um jeitinho aqui na minha agenda e vou encaixar, vou dar um jeito. Mas será que também damos um jeito para encaixar essa comunhão com Deus? Será que também damos um jeito para buscar mais intensamente ao Senhor? Eu quero motivar você nessa noite a lutar pela sua vida de comunhão com o Senhor. Eu ouvi algum dia, uns dias atrás, alguém dizer a respeito de uma mulher, uma mãe, com 29 filhos. Eu não sei se isso é uma história, se é verdade mesmo, né? Porque 29 filhos não é fácil, não. Minha mãe teve 10, a gente sabe a luta que é. Mas eu ouvi essa pessoa contar, e ele segura, de uma mulher com 29 filhos. E ela tirava todos os dias 10 minutos para orar e ler a palavra do Senhor. Você consegue imaginar? Às vezes você tem 3 filhos, tem 4, tem 2 e já fica, né, de cabelo em pé. Imagina com 29 filhos. Não dá tempo, mas dá sim. Nós precisamos parar com essa coisa de não dar tempo e arrumar um jeito, meus irmãos. Porque se trata da nossa vida espiritual, se trata do fortalecimento da nossa caminhada, se trata de nós entendermos o propósito de Deus para nós. O avivamento é uma promessa de Deus para a sua igreja. Deus aviva a sua igreja com o enchimento do Espírito Santo. Busque ser um crente cheio do Espírito Santo. Busque ser um crente que anda em santidade, temor e reverência diante do Senhor. Não troque a sua santidade por nada, por nenhum instante de prazer nesse mundo, por nenhum momento de satisfação carnal e que possa parecer bom. Porque diz a palavra que há caminhos que parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Deus aviva a sua igreja trazendo uma maior comunhão com Ele. Busque a intimidade do Senhor. Busque uma maior comunhão com o Senhor. Não aceite viver uma vida cristã apenas numa religiosidade, apenas num costume do nosso dia a dia. Não se deixe levar por esse caminho, mas seja um crente fervoroso, seja um crente aquecido por essa palavra, por essa comunhão e busque intensamente ao Senhor. Talvez ao olhar para a sua vida, você possa perceber que tem se sentido assim, seco, árido, parado. Quantos de nós às vezes nos sentimos assim? Mas eu quero dizer para você que essa é a noite de Deus trazer avivamento sobre a sua vida, restauração sobre a sua vida, pelo poder da palavra dele. O avivamento é uma promessa de Deus para a vida da sua igreja. Seja
cheio do Espírito e ande em comunhão com o Senhor. Entenda, você é cidadão do reino dos céus, chamado pelo nome do Senhor. Tenha alegria de dizer, eu sou de Cristo e eu vivo para a glória do nome do Senhor. Como nos diz aqui a palavra, um dirá, eu sou do Senhor, outro escreverá na mão, eu sou do Senhor, e todos serão chamados pelo nome do Deus de Israel. Que a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, que eu e você, irmãos, sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Sejamos uma igreja em plena comunhão com o Senhor. Que nada esteja entre nós e o Senhor. Que Deus seja adorado, seja exaltado, seja glorificado em cada ato da nossa vida. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória do nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Eu gostaria que você agora pensasse um pouco a respeito de tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Talvez você tenha sentido assim, um pouco vazio, morno, frio talvez, acostumado com uma vida cristã, talvez o dia a dia e tantas outras coisas tem levado você para uma mornidão, para uma falta de intimidade, de comunhão com o Senhor. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito. O enchimento do Espírito Santo é uma promessa de Deus para você. A comunhão do Senhor é uma promessa de Deus para você. Peça a Deus isso. Peça ao Senhor que faça você andar mais em santidade, reverência e temor diante dEle. Peça ao Senhor que te dê mais intimidade, mais comunhão, mais conhecimento da palavra, mais disposição para a oração, para buscar o Senhor. Ó Deus, Tu és santo, Tu és bendito, e nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos indignos, nós não merecemos, Pai. Mas a Tua graça bendita em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, faz com que a cada dia sejamos chamados pela Sua palavra. E mais uma vez nesta noite, ó Pai, a Tua palavra nos chama, nos conclama, nos motiva, desafia a um maior exercício da nossa espiritualidade, uma vida mais avivada diante do Senhor, não marcada pelo emocionalismo, não marcada pelo barulho, não marcada por algumas coisas que nós julgamos como sendo motivações e exemplos de avivamento, mas uma vida marcada pela santificação, uma vida marcada pela reverência diante do Senhor, pelo entendimento da Sua palavra, por uma postura maior de um homem, uma mulher, um jovem, adolescente, uma criança, um senhor, uma senhora, um servo, uma serva do Deus vivo. Senhor, ajude-nos para que nós possamos tomar essa decisão hoje e sempre. Senhor, fortaleça-nos na nossa comunhão com o Senhor. Estreite, ó Deus, os nossos laços contigo, de maneira, Senhor, que nós possamos fazer e falar como João Batista falou: importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Nos ajude, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos mais e mais do Senhor. Continue abençoando a vida da nossa igreja, a nossa vida como igreja do Senhor, porque eu sei, meu Deus, que grandes são os Teus propósitos para nós como igreja, grandes são os Teus propósitos para nós como primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, e muito mais o Senhor tem para fazer por intermédio da nossa vida. Por isso, Deus, dá a mim e aos meus irmãos a disposição para fazer tudo o que necessário for, para vivermos em santidade, temor e reverência diante do Senhor, para vivermos uma vida de maior intimidade e comunhão com o Senhor, pois o avivamento é uma promessa de Deus para esta igreja, para nós, para os servos do Senhor. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus, irmãos.